Olá! Hoje a gente veio aqui fazer uma conversa um pouco diferente. Eu tenho acompanhado os debates para essas eleições dos presidenciáveis e dos candidatos a governo e tem me surpreendido muito o fato de que praticamente não é abordado o tema preservação ambiental, ou seja, o tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Um assunto importantíssimo que deveria estar sendo abordado. Então a gente resolveu reunir aqui algumas pessoas para levantar esse tema. Eu convidei a Cecília Herzog, que é paisagista urbana, pesquisadora, consultora e professora da PUC-Rio. É também palestrante e escritora. E ela é presidente do SURI, que é Sociedade para a Ecologia Urbana aqui no Brasil. Também convidei aqui Raul Cánovas, paisagista, palestrante, escritor e blogueiro. Temos aqui também o Joaquim, que é engenheiro agrônomo, empreendedor e é diretor do CONAPA. O CONAPA é o Congresso Nacional de Paisagismo. Hoje a gente veio aqui conversar sobre qual a real importância para as pessoas da preservação do meio ambiente. Afinal, o que isso impacta, o que interessa isso para a vida de todos? E eu tenho algumas curiosidades para entender como que você, como deputado estadual, trabalharia em torno desse tema, né, se eleita. E dentre as várias questões, né, uma questão que eu tenho ficado antenado ultimamente em relação à permeabilidade do solo nas cidades. É uma preocupação enorme. A impermeabilização do solo provoca, sim, enchentes. E a maneira que os governos todos vêm trabalhando nessa questão é uma maneira que eu considero equivocada. Piscinões não são a melhor solução para enchente. Elas até, de certa forma, agravam o problema a longo prazo. Porque não desimpermeabiliza o solo, ao contrário, você retém um volume enorme de água num tanque concretado que depois é enviado por outros canos para fora. Então, a região onde a água cai da chuva vai ficando cada vez mais seca. E isso interfere na qualidade do ar que a gente respira. Como é que a gente faz para desimpermeabilizar o solo urbano e de que forma um deputado estadual pode atuar? Primeiro, não sei se todo mundo sabe, mas os estados têm a própria Constituição. Então, o Estado de São Paulo tem a Constituição do Estado de São Paulo, que diz no seu artigo 152 que meio ambiente é objeto do Estado. E que quando tem alguma ação que precisa ser feita, se faz parcerias e aí resolve-se. Mas o problema é estadual. Então, você tem duas vias. Estimular as pessoas a atuarem nesta área e obrigar o poder público a atuar nesta área, desimpermeabilizando as calçadas, por exemplo. Então, em todos os órgãos estaduais, escolas, hospitais, imóveis estaduais, tudo isso a gente pode obrigar que façam o seu perímetro completamente permeável. As pessoas você pode estimular com alguns, por exemplo, impostos verdes, que a gente chama, desconto no imposto. Isso tem na Alemanha, por exemplo, né? Uma forma dessa que funcionou muito lá. Então, essa é uma questão que eu vou querer atuar de cara e tem como fazer. Essa história de obra inacabada, isso é porque os deputados não fiscalizaram. Senão, era só fiscalizar que ela terminava. O que eu tenho sentido é que as prefeituras alardeam há décadas o plantio de árvores. O que não se fala é sobre a manutenção destas árvores que foram plantadas. Então eu penso de que essas secretarias do Verde que contam com grandes equipes para o plantio, será que também contam com verdadeiros técnicos para fiscalizar o que acontece com esse plantio depois de executado? É preciso ter o planejamento. Planejar, inclusive, as espécies, né? Inclusive as espécies e depois, como você falou, a manutenção disso. Como é que faz? Porque é um ser vivo, né? Então, esses são aspectos municipais. Como interfere na preservação ambiental, aqui é um ponto que a gente pode fazer uma parceria Estado-município. E formar um planejamento de arborização
em todas essas calçadas, em áreas públicas no geral, mas planejado, sem ser estanque. É isso que a gente precisa fazer em termos de política pública, inclusive para incentivar, apoiar esses coletivos, mas tem que ter uma política pública para voltar a ter uma quantidade, no mínimo, razoável, arbórea, porque interfere em tudo, interfere em tudo, né, Raul? Na saúde, na segurança, interfere em tudo, melhora a qualidade do ar, as pessoas passam a não ter... Hoje, você vai nessa época do ano, em qualquer posto de saúde, o que mais se vê é criança e pessoas no geral fazendo inalação. Se você tem uma cobertura arbórea boa, a qualidade do ar é outra, a umidade do ar não fica essa secura. O que você acha disso tudo? Nossa, eu acho esse debate, assim, absolutamente vital, porque a gente está falando aqui de qualidade de vida, falando de saúde das pessoas, falando de interação com a natureza, trazer a natureza para dentro da cidade, né? Porque realmente as áreas verdes dentro da cidade, a qualidade das áreas verdes, ela influencia profundamente não só a qualidade da cidade, mas a qualidade de vida das pessoas. Então, fico assim, muito querendo saber, né, qual é o potencial, né, como deputada, de atuar nisso, né? E também, puxando mais um pouquinho a pergunta, com relação à adaptação das cidades a esse novo clima que a gente está vivendo. Né? A gente tem um novo clima, com chuvas mais intensas, com áreas, com extensos períodos de seca. Né? Como é que é esse link todo, né, dentro de um programa de uma deputada, né, representando seus eleitores, né? Como é que ela pode vir a contribuir para isso? Tem algumas formas da gente atuar nisso. Uma, a gente até já mencionou um pouco, que é desimpermeabilizando o solo urbano e o que isso tem a ver, por que isso interfere nas águas. Porque você volta a criar o ciclo natural das águas. E isso é importantíssimo. A gente precisa voltar a alimentar os lençóis freáticos. Quando você deixa a chuva penetrar no solo, como vocês sabem bem, no lugar onde ela cai, ela vai filtrando por este solo e, portanto, chega uma água limpa no lençol freático, alimenta este lençol freático que vai dar... O que é o lençol freático? É um rio subterrâneo. Isso existe. Quando a gente cava poço, está indo lá, pegar água nesse rio subterrâneo, né? Então, esse lençol freático vai levar água limpa para as represas, por exemplo, para os rios, vários, para os lagos e tal. É muito diferente você entrar num período de estiagem, como nós estamos agora, com a represa a nível pleno, 90%, 100% de capacidade, não é? Não é o que está acontecendo. A gente entra na estiagem com 30%, 40%. Então, chega no meio do período, está sem água. E aí vai buscar água cada vez mais longe. Agora aqui em São Paulo está pegando lá em Atibainha. Isso é muito ruim, não é bom, não é uma solução boa. A gente tem que alimentar o lençol freático aqui, e é por isso que é importante drenar o solo urbano. Então aí você já resolve, você vê como... Quando você aprende com a natureza e usa deste aprendizado, você não faz uma ação pontual, você melhora tudo. Você não melhora só o clima, você melhora o clima, melhora a qualidade de vida das pessoas naquela região, melhora a água, melhora tudo. Então, isso é uma das formas de atuar. Outra forma que me preocupa demais, Cecília, é a qualidade do mar, da saúde do mar e da costa. Então, por exemplo, os manguezais me preocupam muito, são berçários naturais que estão sendo destruídos e Deus permita que a gente consiga reverter isso, porque vai ser uma catástrofe, vai ter uma extinção em massa de espécies marinhas. Então, como que a gente pode atuar enquanto deputada estadual? A minha maneira de ver é que o Brasil tem leis de proteção a essas áreas. Tem, e as leis são rígidas. O que nós não temos é fiscalização. Então, eu gostaria de saber de novo por que esses deputados, que a obrigação é fiscalizar, não fiscalizam. Primeira coisa, eu vou estar atenta a isso. E eu estarei fiscalizando. E eu fiquei espantada de ver. Eu fui olhar na Assembleia Legislativa, no site, quantos eram os deputados na atual legislatura que estão com o foco na sustentabilidade e meio ambiente. E, para minha surpresa, eu convido quem quiser a ver,
Nenhum. Isso, eu quase caí para trás. Nenhum. Aí eu não sei porque eles têm outra pauta lá que é só meio ambiente, não é sustentabilidade do meio ambiente, é só meio ambiente. Nessa aparecem 7. De quantos? De 94. Total são 94, só 7 se auto-intitulam representantes do meio ambiente. Isso me fez acreditar que o nosso meio ambiente e a sustentabilidade do meio ambiente do Estado de São Paulo estão praticamente abandonados. Então, é por isso que eu acho importantíssimo ter alguém lá com foco para essas questões, né? Eu queria aproveitar, né, esse gancho e falar que a gente continua ouvindo o mesmo bordão da economia velha, né? Baseada em consumo, né? Que as pessoas consumam muito, então eles financiam o consumo, que as pessoas se endividam e que essa economia vai voltar com exploração de petróleo, ou mineração, ou que são altamente impactantes, estão impactando em todos os níveis, né? Ou produção de automóvel, né? E hoje tem uma virada de paradigma, né? Onde o capital natural e o capital humano é a base da nova economia. Isso está acontecendo em vários lugares, né? E aí eu queria saber, assim, também de você, né? Dentro dessa tua pauta, toda a questão de geração de empregos verdes em todos os níveis da cadeia, né? Como é que Vai você impactar, vê isso, né? Então, você tocou também nesse ponto que é interessante. De que forma a gente pode estar ajudando esse país que está nessa recessão horrível, né? nessa situação econômica, não sei nem se é só recessão, é uma situação econômica muito ruim. Como é que a gente pode ajudar a melhorar isso, a gerar mais empregos, por exemplo, mais trabalho e tal? Quando a gente faz leis que, por exemplo, tocam nesse ponto que o Joaquim mencionou, de desimpermeabilização do solo urbano, isso significa diretamente aumentar muito a necessidade de emprego da construção civil. E, como até a gente estava mencionando, né, Cecília, é só então o emprego de mão de obra da construção civil que vai aumentar? Não. Porque você tem que fazer um projeto. Você tem outras áreas que vão estar sendo impactadas. É uma cadeia de trabalho e Então o projeto emprego. paisagístico também teria que ser submetido na tua maneira de ver. Como ficaria o projeto paisagístico num empreendimento novo, por exemplo? Ele deveria ser regulamentado? Ele deveria estar sendo submetido a uma visão também ambiental, né? Na minha maneira de ver, todo projeto de paisagismo deveria começar com a primeira preocupação ser ambiental e depois vir as outras preocupações. Estética, né? A A estética vem por segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, né? Então, eu fico até muito feliz de poder dizer que, até por conhecer da área, eu sei como é importante a gente formar conselhos, que são grupos de profissionais, de experts, para te auxiliar em elaborar políticas públicas realmente eficazes. Eu quero entrar nisso para fazer a diferença de verdade. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. De repente, a gente marca uma outra. Tá bom? Tchau, tchau.